Então, muitas vezes a gente quer um animal comprido e profundo também. Aí eu faço um adendo também, uma questão pontual, que é a questão da eficiência alimentar. Nós temos que lembrar que quanto maior uma vaca, né, maior vai ser também a sua energia de mantença. Então, tem algumas raças, por exemplo, como a raça Jersey, que ela é muito lembrada por ser um animal de menor porte, porém com uma eficiência alimentar muito interessante. Então, às vezes, também você não quer uma vaca muito grande, na maioria das vezes. É só você pensar, aqueles que conhecem um pouco mais da raça holandesa, as vacas da década de 90, todos os antigos holandeses, eles tinham uma estrutura corporal muito maior do que nós temos hoje. E muitas vezes isso era inviável do ponto de vista econômico, né? Porque se a gente tem uma energia maior de mantença para manter esse animal aí, nós vamos ter que gastar mais energia também, nós vamos precisar fornecer mais energia para reproduzir, por exemplo. Então, tem se discutido muito a questão da estrutura corporal. Porém, nós temos que lembrar que muitas vezes tem a questão do gosto, né? Eu gosto de uma vaca grande, com muita estrutura corporal e por aí afora, mas muitas vezes ela não é eficiente. Então, isso também deve ser levado em consideração. Linha dorso-lombar, vamos pensar entre aspas, é a coluna da vaca, vamos falar assim, né, do touro também. O touro precisa dela principalmente para fazer o salto para a cobrição, né? Isso é importante. À medida que o animal vai ficando mais velho, principalmente o reprodutor, ele geralmente fica até mais difícil dele fazer o trabalho a campo. Mas na fêmea, a linha dorso-lombar, ela é importante. Tem que lembrar que esse animal ele vai caminhar, né? Então, se ele tiver algum problema em relação a isso, é importante. Lembrando que nós temos o score de locomoção. O score de locomoção, gente, é uma das avaliações que a gente faz para ver a qualidade dos aprumos, né? Conjunto de pernas e pés. E uma coisa que interfere, qualquer problema que aconteça aqui, nas pernas e pés, o primeiro local impactado vai ser o quê? A linha dorso-lombar. Tanto é que a posição da linha dorso-lombar é um dos indicativos para a gente fazer a questão da escala do score de locomoção. Tá? Então, isso é importante para nós fazer essa avaliação linha dorso-lombar. Lembrando que os locais de deposição de carne, quando o animal está obeso, é principalmente na maçã do peito, linha dorso-lombar e inserção da cauda, tá? Mas isso aí é só de curiosidade para vocês aí em relação ao processo como um todo. Então, a linha dorso-lombar, ela é importante para nós. Então, isso aí, esses pontos que nós temos aqui, que eu citei, eles fazem parte da estrutura corporal da vaca, tá? Então, isso é fundamental para nós. O cupim é uma particularidade do zebuíno, né? Ele é composto aí, ele é um depósito de energia. Não vou entrar na questão da fisiologia de zebuínos e taurinos. Nosso objetivo aqui é falar de questões de características de tipo ou linear, para a gente usar nos acasalamentos. E aqui também nós temos a questão da garupa, né? Uma fala importante é que a garupa é a sustentação do úbere, né? Dos ligamentos. Tá? Então, isso aí é fundamental. Como é que eu avalio uma garupa? Nós temos 3 medidas que são importantes na garupa, que é largura. Aí a largura da garupa ela é medida à distância. Nós temos os 4 pontos aqui, que são os isquios e os íleos. Então, a largura é a distância entre os íleos e a distância entre os isquios, ok? E nós temos também o comprimento, que é a distância entre íleos e isquios, e a inclinação dessa garupa. Do ponto de vista morfológico, nós sabemos que os zebuínos têm uma garupa mais inclinada que os taurinos, raças como holandês, como Jersey, como pardo suíço. Tá? Isso aí também é importante na caracterização, porque você também faz o seu acasalamento conforme a raça que você esteja trabalhando. Lembrando que nós temos heterose, quando nós usamos 2 raças diferentes, e nós temos heterose quando nós usamos linhagens diferentes. Então, isso também é um fato importante para nós em relação a esse processo aí de acasalamentos, ok? Então, a garupa, qual que é a função da garupa? Nós temos que lembrar, gente, que a garupa é o canal para onde sai o bezerro. Então, nós não queremos ela nem muito plana, certo? Ou até mesmo invertida, que é mais comum na raça taurina, né? Que ela fica selada. Às vezes, o isco fica mais alto que o íleo, né? Então, nós temos esse problema aí de garupa invertida,
ok? E nem muito inclinada, para não dificultar a questão do parto. E ela tem uma interferência também no posicionamento e direcionamento do úbere como um todo, ok? Aqui nós temos a região do períneo. O períneo é uma região entre a vulva e aqui, ó, né, o início do úbere. Então, o que nós temos colocado? São características auxiliares, viu, gente? Quanto mais curto esse períneo, teoricamente, nós vamos ter mais área para úbere. Então, por exemplo, se o períneo ele começa aqui, ó, o úbere começasse aqui, eu ia ter até a linha do jarrete, que é uma linha imaginária que a gente traça aqui, ó, porque nós queremos os úberes até a linha do jarrete, ok? Então, por exemplo, se esse períneo for mais curto, teoricamente eu tenho muito mais espaço, né, referente aqui ao volume do úbere, né? Então, isso aqui é importante para nós, tá? Então, o períneo curto é uma característica interessante do ponto de vista morfológico também, ok? Quando nós descemos aqui, nós temos o jarrete, na frente aqui o joelho, né? Então, a linha do jarrete, sempre lembrar dessa terminologia, ok? É uma linha imaginária que vai dizer que se o úbere, é até uma característica que nós podemos dizer aí de forma auxiliar para variar os ligamentos. Então, a primeira coisa que acontece quando o ligamento é fraco, lembrando que nós temos dois tipos de ligamento, nós temos os ligamentos auxiliares, ok? E temos o ligamento medial, que vai dar o quê? Inserção desse úbere aí, né, no ventre do animal. Então, o úbere, ele é fundamental, gente. Nós temos que pensar que o volume de sangue que entra dentro desse úbere, a produção de leite que nós temos, o peso, né? Tanto é que, dependendo do peso, nós temos o quê? O rompimento desse ligamento. E o rompimento do ligamento do úbere é uma das causas de descarte involuntário, que nós chamamos. Né? Por exemplo, outra causa de descarte involuntário é a questão dos aprumos, ok? Um animal que tem problemas de ligamento, geralmente ele vai ter muito problema de mastite, ele vai ter muita dificuldade para se locomover. Então, o ligamento forte, ele é importante para aguentar o quê? Uma lactação e um peso. Se você fosse considerar aqui uma avaliação minha, qual seria o ideal, gente? Nós temos também duas coisas importantes. Entre o ideal e o que é possível de ser feito, ok? Nós temos que pensar quando que o animal vai ter o maior peso, o maior, vamos dizer assim, desafio do seu ligamento. Teoricamente, é quando ele chegar na sua idade adulta, né, na lactação, que ele vai ter maior produção, geralmente terceira lactação, né, e no pico de produção. Esse aí seria a época de maior desafio para esses ligamentos, sejam ligamentos auxiliares, sejam ligamentos mediais. Então, isso é importante para nós. E o úbere tem que lembrar também que a gente quer o quê? Um equilíbrio, uma proporcionalidade. Lembrando que existem diferenças entre a fisiologia do anterior e do posterior em relação à produção. E nós temos que lembrar que nós temos os tetos, né? Nós não queremos tetos nem compridos demais, nem curtos demais. Compridos demais, geralmente nós vamos ter problema em relação à primeira mamada, tá? Fica muito inchado por aí afora. E curto demais, às vezes nós vamos ter problema em relação à ordenhadeira, tá? Então, esses aí são pontos importantes que nós vamos ter pela frente, tá? Então, o tamanho do teto, não só o comprimento, mas o diâmetro desse teto também é importante, tá? Um úbere irrigado é importante. A veia mamária, gente, muita gente usa ela como indicativo de produção leiteira. Mas eu lembro, agora não vou saber dizer qual que era o artigo, que um pesquisador, o que ele fez? Ele reduziu o calibre da veia mamária de forma cirúrgica e a produção de leite se manteve da mesma forma. Então, veia mamária, gente, ela não, na minha concepção, por tudo que eu já vi, é um indicativo usado na prática, mas não é definitivo em relação à produção de leite. Não existe uma correlação. Quanto maior a veia mamária, maior a produção de leite. Nós não temos essa correlação do ponto de vista técnico, mas a gente vê várias pessoas usando, lá, ó, o tamanho da veia mamária dessa vaca, tá? E aí, outro termo que eu não citei é a altura da garupa, né? Animais mais altos, né? Então, isso aí também é uma outra coisa que vocês podem estar avaliando, que é do chão, ok? Até a ponta do ilho,
né? Nós temos aí aquela régua que você compra, está medindo e tudo, então é bem tranquilo em relação a essas questões aí de altura de vaca, tá? Isso é importante, altura de garupa, tá? E todas essas medidas que eu estou citando aqui, gente, elas vão compor dentro do sumário a variação linear. Então, quando vocês pegam uma avaliação genética, cada touro vai ter os seus resultados, por exemplo, filhas, e esses resultados desses touros é em cima das informações das filhas mensuradas. Então, por exemplo, você fala, o touro é ótimo para leite, mas dá muita filha com problemas de garupa. É em cima dessa avaliação de linear ou de tipo das filhas que nós temos, ok? Então, isso é importante para nós, tá? Então, essas características, elas são fundamentais para serem avaliadas, para fazer o nosso acasalamento dirigido. Eu digo que um programa de seleção ele só vai ser fundamental, só vai ter impacto em uma propriedade se a pessoa conhecer muito bem o seu rebanho leiteiro, se são vacas mais estruturadas. Você vai saber o seguinte, as qualidades e os defeitos que nós vamos ter em relação aos rebanhos, ok? E aí, como eu falei, né, aparência geral, harmonia, né, equilíbrio, né, entre várias características, então isso é importante para nós. Temperamento leiteiro, eu já citei, agora nos próximos slides eu faço muito uma descrição do que seria o ideal de cada característica, tá? Isso é importante para nós. E lembrar que o animal ele tem que ser, antes de mais nada, aptidão leiteira, tá? Então, essa proporcionalidade das características é importante. Equilíbrio, né? Distanciamento entre costelas, né? Então, isso tudo aí a gente é importante, ok? Então, vou só passar aqui agora, né? Eu já citei essas anteriormente. O que era o formato de cunha, né, gente? A gente fala que uma vaca leiteira, ela cresce do dianteiro para o traseiro, né? Quando você pega esse animal aqui, que a gente for falar no gado de corte, nós já temos um formato diferente, né? O dianteiro é quase do tamanho do traseiro, né? Você tem aqui um retângulo, né? E ali, como é que é o formato de cunha de uma vaca leiteira? Isso aí é a visão de lado, né, gente? Vocês vão ter a visão de lado. Você vê que ela começa, né, um triângulo, né, e vai da ponta do isco até o jarrete. Então, essa é a forma de cunha visto de lado. Essa aqui é o formato de cunha visto de frente, tá? Tem a cernelha, que nós temos lá em cima na ponta, o peito e os cotovelos. Então, essa é a forma de cunha visto de frente. E essa é a forma de cunha visto de trás, né? Você olha na nuca do animal, cernelha e os ilhos. Então, esse formato, vocês lembram daquelas 4 vacas que eu coloquei, né? Lá atrás, no início da minha apresentação? Como é que vai mudando, né? À medida que a gente vai escolhendo o tipo do animal que eu quero. E quando vocês viram aquele vídeo também, eu acho que fica mais claro, né, gente? Lógico que são animais pet, é diferente, mas a questão genética é igual, né? No pet você tem muito mais uma questão de gosto ser mais acentuado. Hoje, no bovino, a gente já tem mais uma noção de produtividade. Mas você vê lá que com seleção, eu acho que ninguém mais tem dúvida de que você muda completamente a morfologia do animal. Né? Lá naquele livro, no vídeo, Segredos dos Pedigrees, vocês viram que muitas vezes a seleção feita de forma equivocada gerou um grande problema do ponto de vista fisiológico dos animais, ok? E aí nós temos essa questão, que é a classificação linear de tipo. Aí eu vou citar a questão do True Type, né? Quando você vai fazer o julgamento ou avaliação de característica linear, você está adotando um método individual de seleção. Porque você vai partir do pressuposto. Geralmente você tem 2 formas de trabalho de seleção no gado de leite. Primeiro, a gente tinha isso muito lá atrás, que ainda muita gente usa, principalmente aqueles que usam monta natural, que é a questão da safra do touro, né? A gente usa o termo safra, gente, ele é muito usado, principalmente na questão da agricultura, né? Safra de soja, safra de milho, mas nós temos isso também, a safra de bezerro desse ano foi muito boa, não foi você ver essa terminologia ser usada. E quando você usa um touro em todas as vacas, o que acontece? Você não está escolhendo de forma individual, é um touro que vai cobrir 30 vacas no seu rebanho, que esse é o ponto principal. Quando nós usamos a questão do o acasalamento aí de forma individual, esse método mais individualizado, o que é esse método visualizado? Cada touro tem uma vaca
ideal, ou seja, uma combinação, ó, este touro vai para essa, e isso você vai conseguir usar quando? Quando você já tem, por exemplo, o uso, por exemplo, da inseminação artificial. Mas para saber fazer esse método aí de uma forma mais eficiente, vocês têm que ter muito em voga o que seria um tipo ideal na cabeça de vocês. Eu posso fazer dois tipos de seleção, fazer uma comparação entre indivíduos do mesmo rebanho, ou criar na minha cabeça uma vaca que seria a vaca ideal, tipo ideal, true type, né? Então, esse acasalamento é um método individual e as informações para vocês usarem vão depender basicamente da inseminação artificial, porque você não tem como manter vários touros na propriedade, é uma coisa muitas vezes economicamente inviável. Então, até que quando você vai optar pela inseminação artificial, tem alguns que fazem até uma planilhinha, né? Qual que é o custo de manter um touro? Qual que é o custo de usar a inseminação artificial? E por aí afora, né, moçada? Então, isso é importante. E entre as vantagens e benefícios dessa classificação está identificação de animais de alto potencial genético, você tem um olhar muito individualizado dentro do rebanho, incremento da seleção a partir do uso de animais testados para tipo, seleção de animais do rebanho em função de um índice pré-estabelecido. O que você pode fazer? Eu posso criar um índice que eu dou pesos para as características. Por exemplo, sei lá, 100% é o índice, não é isso? 20% é a nota que eu vou dar para pernas e pés, 30% para ligamentos, 25% para comprimento e 25% para altura. Estou chutando, tá, gente? É um exemplo fictício. Mas é importante para a gente estar fazendo um ranqueamento dos animais. A seleção dos animais ela é muito feita com base em ranking, né? Então, isso também é importante. Acasalamento dirigido, é isso que nós queremos, né? E auxilia também nos processos de descarte e comercialização. Porque, teoricamente, os animais que não tiverem dentro do que você busca no seu rebanho, eles vão ser descartados ou comercializados, né? A gente até brinca, né? Uma coisa é selecionar, outra coisa é colecionar, né? A gente não faz coleção, a gente faz seleção. Então, essa é uma frase, às vezes, um pouco forte, mas é basicamente isso. A seleção, a seleção artificial que nós fazemos, ela é baseada nisso, né? De deixar os melhores e comercializar aqueles que talvez sejam bons para outro rebanho, por exemplo, ou descartar, né? Então, esses aí seriam os processos que nós temos. Aqui é só um resumo que eu fiz de alguns slides para facilitar para vocês: comprimento corporal, perímetro torácico, comprimento de corpo, né? Comprimento de garupa, largura entre isquios, entre ilhos, ângulo da garupa, né? Aqui os ângulos do casco, né? Você não quer nenhum muito achinelado, né? Nenhum muito inclinado, né? Então a gente quer um mediano. Muitas vezes as características vão ter essa característica, igual aqui, ó, não quero nem muito reto, nem muito arqueado, né? Até alguns falam perna de frango, né? Esse tão curvado aqui, tá? Os jarretes, a mesma ideia, ó, nem muito fechados, nem muito abertos. Nós queremos um valor mediano. E a gente usa muito da técnica de criar linhas imaginárias para nos ajudar nesse processo. E o Uber, né, gente? Nós não queremos nenhum formato de bojo, né? Nós queremos um Uber que ele tenha maior adensamento, aí nós queremos já mais um extremo, né? Não queremos ele nem solto, nem pouco aderido, tá? Então isso é importante para nós, tá? Então tem o Uber, ele sempre o quê? Puxa daqui, puxa de cá, e ele vai estar distribuído ao longo do ventre. Isso é importante para nós. Úbero posterior, altura, mais alto, melhor. Eu falei aqui da questão do períneo, né, desse distanciamento aqui, é fundamental para nós. Olha o tamanho aqui, ó, quando o períneo é grande. Olha aqui o volume de úbero, volume de úbero, volume de úbero. Tendo sempre a linha do jarrete como uma referência, ok? A mesma coisa, né, a largura do úbero, ó. Então, nós tivemos aqui altura, largura, tá? A mesma coisa, ó, quanto mais largo, melhor. E profundidade também, né? Não adianta ele começar aqui, mas ele ser raso, né? Então, isso também é fundamental. E comprimento de tetas, que são tetas medianas que nós queremos, nem muito compridas, nem muito curtas, como eu já citei no slide. Comprimento e, lógico, também o diâmetro, né? Um diâmetro que tem a ser interessante. E nós temos características de manejo. Outra coisa que eu quero citar para vocês, cada vez mais os sumários têm mais informações, tá? Facilidade de ordem é isso, é importante, né?
porque isso vai determinar muitas vezes o quê? A velocidade de ordenha. Então, esse também é outro ponto importante para nós, a questão da velocidade de ordenha. Então, o tempo de ordenha também conta, né? Tem muitos que falam, e é aquele velho ditado, tempo é dinheiro, né? Então, você tem as características que são muito macia, normal, muito dura, e cada vez mais está chegando novas informações dentro dos sumários de touros que nós temos, ok? Tá? O temperamento eu já citei, isso aí é o básico. O temperamento eu acho que ele é uma premissa para o animal ficar no seu rebanho. E tem características que muitas vezes também, vamos dizer assim, nos enganam no processo de seleção. Vamos dar um exemplo. Será que essa vaca ela tem um ligamento ruim porque ela é muito velha? Ou não? Esse animal ele está com escória corporal ou teve um desenvolvimento ruim por causa da estação do ano que ele nasceu? Né? Não é a questão genética. Outra coisa, estágio da lactação, quando avaliar. O classificador também interfere. Uma coisa sou eu avaliando e vocês. Então, o ideal é que os classificadores sejam altamente qualificados. Né? O intervalo entre o parto e a classificação. Será que o animal está no final da gestação? Você vai avaliar ele quanto à profundidade? Então, você tem que ter muito bem definido essas características. O que é coisa genética do que é uma questão de avaliação mesmo, né? O que é genético, o que é ambiental, que vai interferir e que vai, entre aspas, muitas vezes levar a uma avaliação equivocada do profissional que está lá. Hoje, gente, para você ter ideia, qualquer central, o que eles fazem? Eles vão na propriedade, classificam os animais e indicam os touros. Resumindo, óbvio, né? Tem uma série de atributos nesse processo. Mas se a gente não tiver muito bem determinado essa classificação e esse acasalamento muito bem feito, qual que vai ser o resultado? O resultado vai ser ruim, vai ser pouco animador e por aí afora. E o melhor animal, gente? Geralmente, né, são coisas complexas. Em julgamento de gado de corte, geralmente os animais que são avaliados são os mais produtivos realmente. Porque nós temos a produção de carne, ela tem geralmente média a alta rentabilidade com a produção, tem uma correlação alta. Em gado de leite, vamos dar um exemplo, nem sempre o animal que tem o melhor tipo leiteiro vai ter as maiores produções, certo? Então, todas as características de tipo, a principal justificativa que nós temos é que elas são importantes na longevidade e na permanência do animal no rebanho. E é lógico na produção. Se o animal tem um ligamento ruim, ele pode ser o melhor do ponto de vista produtivo, mas ele vai ter dificuldade em expressar essa característica. Né? Então, o termo, né, característica de tipo, está muito associado à questão da longevidade e permanência do animal, consequentemente, no rebanho. Aqui, só para vocês terem uma ideia, são exemplos, né? Lembrando que nós temos vários valores de herdabilidade na literatura, mas isso vai muito em função do banco de dados. Olha que diversidade, nós temos características de conformação e manejo, e de tipo, né, vamos falar assim, conformação e tipo, que você vai ter desde características de alta herdabilidade, média e baixa herdabilidade. Né? Lembrando que herdabilidade é um conceito básico que tem os seus questionamentos, é a fração herdável da característica. Então, aquelas características que têm maior herdabilidade, geralmente você vai ter um maior ganho genético por unidade de tempo. Lembrando, já falei que ΔG é igual a herdabilidade vezes ΔS. Então, é importante a gente entender, todo sumário de touro, gente, que vocês pegaram lá, de qualquer raça, vai ter na descrição lá quais são os valores de herdabilidade para aquela população base que foi avaliada para sair o resultado daquele touro. Ok? Então, primeira coisa, antes de ver qualquer sumário de touros, é entender quais são as herdabilidades encontradas e as correlações encontradas naquele sumário. Aqui é um exemplo, ó, de característica de resultado, ó, por exemplo, 0 aqui no meio é a média da população, e se o animal tiver um resultado tendendo para cá, por exemplo, altura de garupa, né? Baixo, menos 3, e mais 3. E o pretinho aqui, ó, esse escurinho aqui, é o resultado que nós vamos ter em relação à avaliação. Então, por exemplo, esse animal aqui, ele tende a ter as filhas com um comprimento de garupa tendendo a curto, tá certo? Então, esse é um fator aí que nós vamos estar avaliando as conformações
eu vou pedir para vocês fazerem um trabalho para mim, vou estar postando essa semana, de acasalamento dirigido, tá? Então, tem N características. Quando nós pegamos o holandês, gente, vou dar um exemplo holandês, que é a raça cosmopolita, né, que tem no mundo inteiro, aí, uma das maiores. É a maior, quer dizer, né, o maior contingente. Você tem muito mais complexidade. Você tem que avaliar duas formas. O taurino, ele é complexo porque você tem muita informação para avaliar, e o zebuíno, ele é complexo porque às vezes eu não tenho tanta informação para avaliar. Essas são as grandes dificuldades que nós temos aí em fazer acasalamento dirigido. É realmente uma arte, porque você tem que ter a técnica, você tem que entender muito bem de avaliação genética, você tem que conhecer muito bem o rebanho para estar escolhendo as melhores matrizes e touros. E lembrar sempre da correlação genética e fenotípica, gente, né? Qual que são os resultados? Né? Então, muitas vezes, não adianta, eu vou selecionar uma coisa, mas tem que ver, ó, qual que é a correlação dessa característica que eu estou selecionando com as outras, porque eu posso, através de uma seleção baseada em uma única característica, aparecer outros defeitos de conformação que vai reduzir a produtividade do rebanho. Né? Então, é importante estar avaliando diferentes características e ter isso muito bem linkado, né? Entender muito bem o que a gente está fazendo em relação às correlações genéticas e fenotípicas. Então, a gente tem que pensar que, em geral, as correlações genéticas entre essas características de tipo e de leite e gordura são negativas. Então, nós não podemos fazer seleção baseada somente no tipo, mas nós temos que ter um equilíbrio entre todas essas características que eu citei. E nós temos que lembrar que essa longevidade pela seleção de tipo vai diminuir o custo de reposição de matriz, aumento na produção média do rebanho devido à possibilidade de ficar mais vacas no ápice da sua vida produtiva e incremento na pressão de seleção através dos descartes de animais que estão abaixo da média do rebanho. Então, quanto mais características eu ponho, mais difícil é selecionar e maior é a pressão de seleção sobre o rebanho, ok? Então, isso é importante para nós. E o fundamental, identificar animais, ok? Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Desses 3 animais aqui, qual que vocês acham que seria um animal de aptidão leiteira? Põe no chat aí para mim, por favor. Põe no chat aí, ó. Vamos ver se vocês estão aqui ainda. Desses 3 touros aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro. Escrevam para mim no chat qual desses 3 vocês acham que é de aptidão leiteira. Outra coisa importante, o Danilo perguntou aí no chat, animais mais novos, bezerros, olha essas características. Ó, principalmente, Danilo, eu vou olhar a questão de estrutura, ok? É importante. E principalmente a questão do pré-úbere que a gente fala, né? Então, um animal que é leiteiro, ele já é mais descarnado desde jovem. É impressionante, depois de um tempo que você está mais, vamos dizer assim, treinado em relação a isso, o animal jovem, você já consegue verificar que ele tem maior desenvolvimento, maior comprimento, profundidade, tem um pré-úbere que a gente chama, tá? Então, isso é importante para nós entender que desde jovem o animal já tem essas características muito bem definidas, tá? Ele já nasce com é lógico, são indicativos. Pode ser que você tenha frustração, gente. O selecionador, ele tem as maiores alegrias e as maiores tristezas, porque ele pode acasalar o melhor touro, com a melhor vaca, nascer um animal com todas as características importantes, e na hora de produção não acontece. Mas é lógico, gente. Quando você coloca tudo isso que eu citei, fazendo todo esse caminho, a chance de dar certo é maior. Então, todas as ferramentas que eu tenho, gente, elas visam o quê? Aumentar a chance de dar certo. Esse é o ponto, tá? Sobre a questão do touro aqui, eu vi que vocês colocaram aqui, né? Escreveram aqui no chat. E qual seria desses 3 touros aqui? Na verdade, seria os... Opa, deixa eu voltar lá. Seria, na verdade, o segundo touro. Ó, se você for avaliar aqui, ó, olha só o formato, ó. Esses 2 touros aqui são rebanhos chamados de dupla aptidão. Olha a proporção do dianteiro e do traseiro. Olha o culote desse animal. A deposição de carne, a estrutura, né? Então, esse animal aqui já é um animal mais descarnado. Se você for olhar, uma das coisas que a gente avalia é o descarnamento entre pernas, que a gente fala. Não ter
gordura entre as pernas aqui do animal, porque vai ser o local onde é que vai ser o úbere, né? Então, esse animal aqui, ó, ele é o chamado animal mais avaliado para aptidão leiteira, né? Ele não tem tanto acúmulo de gordura, né? O objetivo dele não é carne, tá? Então, seria o segundo animal que nós teríamos aqui em relação a isso. Então, aqui só citando, né, a questão da ciência, os simpósios que sempre tem, da Sociedade de Melhoramento Genético, ver a questão das vacas no mundo, os diferentes processos de seleção que nós temos, ok? Alguma dúvida? Vou abrir para perguntas, questionamentos, né, dentro do tempo aí que nós inspecionamos 1 hora por semana. Mais perguntas, gente? Dúvidas? Que aí semana que vem nós vamos fechar com a questão do sumário de touros, de vacas de leite, e eu também já vou trazer o de vaca de corte, nós vamos partir para a bovinocultura de corte. Dúvidas no chat? João, tá tudo ok? João Vitor? Rafael, bom dia, né, turma? Deixa eu te falar. Por exemplo, quando a gente vai selecionar pelas características, por exemplo, produção de leite, e selecionar por tipo, só que tem uma correlação negativa, né? Como que a gente faz isso? Você falou que tem que ter um equilíbrio, claro, né? Nisso, mas se a gente selecionar por essas duas coisas, não tá ficando mais ou menos no mesmo lugar, vamos dizer assim? Ô, João, essas correlações, elas dependem do banco de dados. Geralmente, a gente vê uma correlação negativa de menos 0,10, ok? Mas nós temos que pensar o seguinte, no final das contas, vai ser bom por quê? Mesmo que eu diminua um pouco a produção pensando só na característica de tipo, a longo prazo isso vai ser compensado pela maior permanência do animal no rebanho, entendeu? Então, nós temos que preconizar primeiro a produção e depois o tipo e outras características, reprodução. Então, essa decisão de qual característica avaliar vai ser muito de cada selecionador. A mim cabe mostrar, ó, eu tenho essas características, tem este caminho, aquele, esse, ok? Então, assim, qual que é o intuito de falar que não existe uma correlação? Porque muitas vezes a pessoa olha primeiro o tipo para depois ver a produção. Não, em primeiro lugar é a produção. Tanto é que se você for pensar, uma coisa é a campeã de torneio leiteiro, outra coisa é a campeã do julgamento. São coisas diferentes, nem sempre, né? A gente quer o quê? Que seja as duas coisas, mas nem sempre isso vai estar casando, entendeu? Então, eu não sei se eu respondi, mas é basicamente, primeiro, questão de características mais zootécnicas, produção, reprodução, e depois focar nessas características de tipo, para quê? Para dar mais, o animal permanecer mais tempo no rebanho. Pensa o seguinte, o que adianta o animal ser muito produtivo de leite, mas tem um ligamento fraco? Ele vai ficar pouco tempo no rebanho, né? Então, do ponto de vista econômico, a longo prazo, a gente consegue recuperar essa questão das características de tipo, ok? Entendi, sim, era exatamente isso, porque a gente vê, né, principalmente pequeno produtor, que eles compram vaca mais olhando o tipo mesmo, porque depende, muitas vezes nem tem a produção de leite de onde eles compraram, mas o tipo mesmo que leva a escolha da decisão dele de qual comprar, né? Esse é o problema, João. Quando eu fosse comprar a vaca, a primeira coisa que eu tinha que ver era o controle leiteiro. Controle leiteiro honesto, né? Feito corretamente, né? É muito complicado, porque às vezes você vai ver um cara que vai comprar o leite, represa a vaca no dia que vai vender, né? Faz uma série de artimanhas que não vão dar um resultado, às vezes, positivo. A vaca que é boa, pronto, não precisa mascarar nada, ela por si só fala, o desempenho dela por si só fala. Mas a maioria das vezes eles vão olhar o tipo, né? Não, olha essa aqui, ela tem um tipo leiteiro, né? Aí olha isso tudo, mas o ideal mesmo é a gente estar focado aí em informações de... Se for pensar hoje, basicamente, para você adquirir um animal, João, você tem que olhar. É lógico, são todas essas informações. Então, o animal hoje, o preço, o seu valor, vai muito em informações de pedigree, informações de controle leiteiro, dados zootécnicos, intervalo entre parto, produção de leite, produção de embriões também, o pessoal usa muito. Estou falando, gente, selecionador de genética, né, no pico da cadeia. O multiplicador também, às vezes, olha isso também. E a morfologia do animal. Esses três eu falo para vocês que seria o principal, o básico para estar adquirindo um animal. Essas três informações são fundamentais, tá bom? Mais perguntas, gente? Ok? Tranquilo, gente? O que vocês estão achando da disciplina? Está sossegado? Deu para entender tudo?
Danilo, tá tudo ok, não? Se você falar no microfone, pode. Ele não deve estar com o microfone, não. Então, gente, ó, eu coloquei as aulas lá já, vou estar gravando essa aula agora, eu vou parar a gravação dela também, vou estar colocando lá no nosso canal lá do YouTube e vou estar postando lá também no nosso no AVA, tá? E aí essa semana eu vou ver se eu coloco até domingo a atividade da avaliativa da bovino de leite para vocês. Tem um